Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Valdir e eu sou o Curitiba, aqui em Budapeste. Você pode conhecer um pouquinho melhor da minha história nesse Instagram que está aparecendo aqui embaixo, mas para contar de forma muito resumida, eu vim aqui para Budapeste para finalizar meus estudos e com isso eu trouxe um pouquinho do Curitiba junto comigo. Porém, se engana quem pensa que essa é a primeira vez que tem essa relação entre Coxa e Hungria. Ela já existe há mais de 57 anos, isso porque no dia 3 de dezembro de 1967, o Curitiba recebia no estádio Belfort Duarte, o atual Couto Pereira, a seleção húngara de futebol para a realização de um amistoso. E é sobre esse fato completamente aleatório que a gente vai estar falando e lembrando no vídeo de hoje. Para nos ajudar a entender melhor todo esse cenário da partida, eu vou contar com a participação especial do Flávio Henrique, que é um dos criadores e responsáveis pelo grupo Helênicos e também atualmente trabalha no Museu da Glória, o novíssimo museu que fica ali anexado ao Couto Pereira. Mas bom, indo direto ao ponto, a gente precisa se perguntar, por que essa partida foi realizada? As excursões e os grandes jogos do Curitiba contra grandes equipes do cenário mundial aconteceram graças à amizade do presidente Evangelino Neves com o jornalista Orlando Duarte, um dos mais completos cronistas esportivos. Neves e Orlando se conheceram em 1967. Nessa época, o jornalista ele estava em Curitiba e precisava atender um pedido de um amigo seu, um empresário francês. Ele planejava trazer a seleção da Hungria para excursionar a América do Sul e gostaria que os húngaros jogassem no estado do Paraná. Bom, nesse momento, o presidente Evangelino ele confirmou o compromisso com Orlando Duarte. Disse Neves na época, o Curitiba jogará contra a Hungria. E realmente jogou. Antes de falar da partida em si, a gente precisa voltar ainda mais no tempo para falar da Copa do Mundo de 1966. Não para falar da Copa em si, mas para falar do desempenho do Brasil naquela Copa que foi na Inglaterra. O Brasil começou com uma vitória sobre a Bulgária por 2-0, até aí tudo bem. Aí depois, na terceira partida, a gente perdeu para 3-1 para Portugal e foi o mesmo placar que a gente já havia perdido na segunda partida para a Hungria. Ou seja, naquela Copa, mesmo tendo nomes como Pelé, Garrincha e Tostão, o Brasil foi eliminado ainda na fase de grupos e a derrota para os húngaros sendo completamente determinante. Então nada mais justo do que a gente contar com a participação de um próprio húngaro para contar um pouquinho dessa sensação e da perspectiva adversária. Então galera, eu tô aqui com o Aaron é um jornalista de esportes aqui da Hungria, ele topou participar aqui no nosso vídeo, não para falar diretamente da partida, até porque pouquíssima gente vai lembrar, por ser muito tempo atrás, mas para falar um pouquinho daquela Hungria, daquela geração de 66, 67, que estava presente na Copa do Mundo e também na partida lá dentro do Couto Pereira. So, Brazil won the 1962 World Cup. In the following World Cup in 1966, Hungary not only won against Brazil, 3-1 from Hungary, but also was responsible for eliminating Brazil in the first round. So, what impact did this victory have on the Hungarian national team? Yes, obviously it's an important win because Brazil was always a good team and Brazil was always seen as a team that is tough to beat and that was always traditionally very strong, even when Brazilians would probably say it wasn't the best of teams here and there. It's still usually quite a good team. As you know, only South American and European teams have won. So eliminating any of those teams is usually a good sign that you are about to do something meaningful, something of a good campaign. Plus, the World Cup has few games, so you only have a few times to really show what you're about. So it's always a nice feeling to start strong. And I'm pretty sure that was a very important victory to start the campaign with, and I'm sorry that it had to be you. Quando foi anunciado que a Hungria jogaria no Brasil, muitos brasileiros já consideravam aquela possível partida de 67 como uma possível forma de revanche. Isso por conta da eliminação na Copa do Mundo no ano anterior. Mesmo a partida sendo contra o Curitiba e não contra a seleção brasileira.
Em agosto daquele mesmo ano, o Coritiba já havia vencido no estádio Belfort Duarte o poderosíssimo Atlético de Madrid da Espanha, e mesmo assim, a mídia local considerava a partida contra a Hungria como o jogo do ano. Nessa época, a Hungria já não contava com seu principal jogador. O Puskás, por conta de divergências políticas, não podia mais se tornar aqui para o país. Porém, a gente está falando de uma das melhores gerações da história da seleção da Hungria. E a ausência do Puskás foi um pouquinho ofuscada pela presença do Florian Albert. O Florian Albert é o maior ídolo da história do Ferencváros, que é o principal time aqui do país. E para falar mais sobre ele, a gente volta a ter auxílio do Aro. The 1967 Hungarian national team was one of the first generation after the Puskás era, and based on some research that I have made, I found that the main name of the new era was Florian Albert. He actually plays against Curitiba in Brazil. So how important was this player for the national team? He was one of the most prolific goal scorer for Hungary after the era that you just mentioned. He also is the only Hungarian player who has ever won a Ballon d'Or. So that kind of gives you an answer to how good he was and how important was he to the team. But in general, especially in these early years, we always see ourselves as our football heritage tradition is to have these very skillful players and do a lot of dribbling and be very technical about it. Now, obviously, nowadays that's not the case, but in that era was still the main focus on the attackers. So we had some other good players, but he was still a standout between those good players. So he was a very pivotal part of that team. Agora, que a gente já contextualizou o que aconteceu na Copa do Mundo do ano anterior, a importância que tinha o principal jogador daquela época e o gostinho de revanche que os brasileiros sentiam pela partida, a gente consegue falar do jogo em si, do Coritiba contra a Hungria, que aconteceu em 67. Então, no dia 3 de dezembro, o Coritiba recebeu a seleção húngara no estádio Belfort Duarte, o atual Couto Pereira, para mais de 26 mil telespectadores, o que se tornou naquela época um recorde não só de público, mas também da renda no estado do Paraná. Ainda no primeiro tempo, o Oromar faz uma belíssima jogada, corta o zagueiro húngaro, dribla o goleiro e marca o único gol da partida. Final de jogo, Coritiba 1, Hungria 0. Bom, vale a gente lembrar que um ano antes, a seleção brasileira havia sido eliminada pela seleção húngara na Copa da Inglaterra de 1966. Portanto, a vitória do Coritiba em cima da seleção húngara foi considerado pela imprensa brasileira como o jogo da vingança. A vitória do Coritiba foi importante não somente para o presente momento do clube, mas também foi fundamental para o seu futuro. Afinal, uma das maiores conquistas de nossa história teve início naquela tarde de dezembro de 67. E após essa partida, o presidente Evangelino e o empresário francês tornaram-se grandes amigos. Antes de embarcar de volta para a França, o empresário teria dito: "Vou levar o Coritiba a uma excursão à Europa." E o que acabou acontecendo? As excursões de 1969, 1970 e a famosa excursão de 1972, quando o Coritiba conseguiu se sagrar, conseguiu o título honorífico Fita Azul. 3 anos depois, em 1970, o Coritiba teria então seu segundo contato com os húngaros. Dessa vez não contra a seleção nacional, mas sim contra o Újpest, um dos principais times da cidade aqui até hoje. No dia 17 de dezembro, logo depois de ter voltado da segunda excursão pelo exterior, o Coritiba então enfrenta o Újpest no estádio do Couto Pereira e dessa vez a gente perde, 2-1 para o time aqui da Hungria. Porém, mesmo com essa derrota, é impossível a gente não citar esse jogo e também trazer essas imagens incríveis.
E não para por aí. Em 1972, o Curitiba volta a enfrentar a seleção da Hungria novamente em Curitiba. No dia 26 de janeiro, o Curitiba venceu os húngaros por 2-0 com 2 gols de Hélio Pires. A partida foi realizada um pouquinho antes da nossa terceira excursão para o exterior, a qual a gente retornou com um título / honraria da fita azul. Então, com esse repertório de 2 vitórias contra a seleção da Hungria e uma derrota contra o Újpest, eu fico imaginando quão massa, quão legal seria, ou triste, uma partida dessas hoje em dia, ver o Coxa jogando contra um time europeu. E agora, com o residente húngaro, eu fico me imaginando também como seria uma vitória da Hungria em cima do Brasil numa Copa do Mundo. Mas para falar melhor sobre isso, nada melhor do que uma opinião de local. Por isso a gente vai voltar a ter a opinião do Aaron. Also, based on my research, I came to the conclusion that Hungary's most popular sport is also soccer. However, fans here are much more engaged with the national team. Sometimes even more than the herd club or team itself. So, for example, I don't have the exact percentage in Brazil, but if a survey come out, I'm sure more than 80% at least would rather to see their team winning something important than Brazil winning a World Cup, for example. I myself can live my whole life without ever seeing Brazil in a World Cup final since Curitiba win the Libertadores, so I'm fine with that. So how do you feel about that in relation to the Hungarians? Well, for us, you have to look in history to understand this conundrum. Because if you look through what happened to Hungary in general, we had a lot of, let's say, enemies, because it's easier to say it this way, but we have a rocky relationship with a lot of neighboring countries. We had the Trianon Treaty that took a lot of land away from Hungary. So there's a lot of feeling of that we sort of feel hurt, and there's a feeling that it's Hungary against the rest of the world sometimes. So it's easier to pull people into this feeling of like, okay, there's a national game, so that's Hungary versus whoever, and that's what politicians also try to use. But let's not just go there, because that's not the most important or the more interesting part of it. I think what is interesting about this, in my opinion, is that there used to be more rivalry on the stands, but after a while people just somehow decided they want to work together no matter what. So whenever there's Hungary playing, then just put everything away, that's Hungary then, and then it's sort of started to evolve from that. It is one of the most popular sports for sure. It's a weird dynamics, because there's a lot of football fans who feel like, oh, Hungarian football is not good, but they still watched Hungary because they don't have a team here, so that's what they are left with essentially, because they close themselves out of this conversation. So these are part of the elements probably that come together here. Aaron, my last question is regarding, as I said earlier, Hungary were directly responsible for eliminating Brazil back then in 1966, but that is a long time ago. My question is, what do you think would happen if Hungary eliminated Brazil in the next World Cup, for example, especially in the knockout stage? How do you feel? How the Hungary would feel about that? It would be chaos in a good sense. I was lucky enough to see what happened when we were in the European Championship in 2016. We waited 40 years to get into an international tournament, and Hungary beat Austria 2-0, and people were on the street celebrating all night. Not every night, but like throughout that very specific night. There were people like across this street, all over the place. People started to wear the goalkeeper's sweatpants, because he was famous for wearing those. And all these sort of people went to their high school leaving exams in those sweatpants, because it was at that time when they had to do it, and they were allowed to do it because we won that game. So that, I think that gives you a perspective on how people get excited about victories in international football here. So
well, A, we would be in a World Cup, which would be amazing after so long, and then B, to actually eliminate Brazil. I mean, come on, that would be huge. Because by now we always think like Brazil has endless amount of talent, and like every second Brazilian is probably a great footballer we just don't know about. And we see all those stars playing in the best teams, and for them to be eliminated by little us, then that would be the feeling into it. Like again, Hungary against the world, we can beat whoever, and it would probably be a huge party on the streets. Então, galera, acho que com essas respostas deu para dar uma perspectiva do que significou lá atrás, do que significaria, principalmente, uma vitória como essa, dessa dimensão contra um Brasil da vida, numa Copa do Mundo. Eu vou agradecer aqui o Aaron, que participou da nossa entrevista, foi muito útil pro vídeo, e ele com certeza vai estar de volta aqui no canal, porque ele tem uma conexão muito legal com o Brasil, e ano que vem vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. So Aaron, thanks a lot for the participation, and I told them in the video that I'm preparing a special video with your participation next year for related to your connection with a particular club in Brazil. Estamos chegando no final do vídeo e com isso eu gostaria de realizar alguns agradecimentos. Começando pelo Aaron, por todo o seu carisma e disponibilidade para gravar aqui conosco. Muito obrigado também ao Flávio por investir seu tempo comigo também nesse projeto, não somente com a participação no vídeo, mas também com o envio, né, desses conteúdos e imagens raríssimas que agregaram muito para o vídeo. Um grande abraço também ao Moisés, um grande amigo meu que esteve comigo lá em Caxias do Sul, uma das maiores aventuras das nossas vidas, e hoje trabalha lá com o Flávio no Museu da Glória. Inclusive, se você se interessou nessa relação entre Curitiba e Hungria, você precisa passar lá para conhecer não somente a relação dessa partida de 67, mas também outros fatos completamente aleatórios que estão disponíveis lá no museu. E assim a gente encerra então esse mergulho na história entre Curitiba e Hungria. É impressionante pensar como esses encontros inesperados carregam tanta história, seja a vitória lá de 67, as partidas seguintes ou uma possibilidade de um jogo nos dias de hoje. Eles mostram como o futebol é capaz de conectar essas culturas completamente diferentes através desse único evento. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, também se inscreva no canal para você ficar por dentro de tudo que vai aparecer por aqui. E também deixe sua opinião nos comentários, o que você achou dessa relação entre Curitiba e Hungria, e o que você espera ver por aqui, porque quem sabe o seu comentário vai ser fundamental para gerar um conteúdo futuro aqui para a página. Eu sou o Valdir, o Curitiba em Budapeste, e a gente se vê no próximo vídeo. Saudações alviverdes!